E vocês podem perceber que, de alguma forma, sempre há uma evolução. E vocês vão perceber de uma forma diferente aqui o que eu vou falar hoje, porque é a minha abordagem. Eu venho estudando há mais ou menos 12 anos essa área de desenvolvimento humano. E eu conheci muitas e muitas abordagens nesse tempo. Então, a minha abordagem dentro das constelações, ela tem a ver com várias técnicas. Ela é uma junção de PNL, uma junção de coaching, uma junção de comunicação não violenta, nova medicina germânica, bioenergética, hipnose e regressão de memória, e assim infinitas possibilidades e muitas coisas que eu estudei ao longo da minha jornada. E por isso que a minha abordagem é um pouco diferente, talvez, daquelas que você já conhece. E a gente sempre costuma dizer, quando a gente fala de sistêmico, que nada é ruim, nada é errado. Tudo serve para algo maior. Então, a minha forma de trabalhar não é melhor e nem pior do que qualquer outra. Apenas diferente. E quando a gente fala sobre sistema, o que vocês entendem sobre sistema? O que é um sistema para você? Alguém tem algum palpite? Ninguém? Vocês estão tímidos? São sempre tímidos assim? Ok. Ok, tudo bem. Mesmo que vocês não queiram falar, eu vou falar para vocês. Um sistema é aquilo que inclui tudo aquilo que está ao teu redor. Então, nós temos um sistema dentro do nosso organismo, nós temos o sistema circulatório, sistema respiratório, nós temos o sistema onde a gente vive, nós temos o sistema onde a gente trabalha, nós temos o nosso sistema familiar. E cada sistema, ele se adequa, nós nos adequamos a ele através de 3 princípios. E eu vou falar para vocês o que são esses 3 princípios. São 3 princípios sistêmicos. Dentro da minha jornada de estudos, eu estudei com Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares. Eu estudei com Matthias Vargas von Kibet, que é o criador das constelações estruturais. E eu estudei muitas abordagens dentro das constelações, com vários professores. E, conhecendo muitas abordagens, a gente sabe que dentro das constelações, você pode enxergar com várias percepções diferentes. Por exemplo, você pode enxergar o seu sistema familiar e entender também o porquê a sua vida vem sendo da forma que ela vem sendo. Por que você tem certas dificuldades? Por que você, às vezes, não aprende uma outra língua? Muitas vezes, as dificuldades que você está trazendo têm a ver com algo que você carrega como lealdade do seu sistema familiar. Uma certa vez, existia uma mulher. E essa mulher estava fazendo um pernil. E o marido dela olhou para ela e disse: mas por que você faz isso para assar esse pernil? Porque o que ela fazia? Ela cortava o pernil nas 2 pontas antes de colocar a assar. Aí ela disse: não sei. Na verdade, essa é a receita da minha mãe. Mas é assim que fica bom esse pernil. Aí ela passou um tempo, o marido não estava satisfeito com essa resposta. Perguntou à mãe dela: por que você ensinou a sua filha a cortar o pernil assim nas 2 pontas? Aí ela disse: não sei. Na verdade, essa foi a maneira como a minha mãe me ensinou, mas essa é a maneira certa. Minha filha, não questione isso, porque essa é a maneira correta de assar esse pernil e é assim que fica bom. Não contentes, pegaram o telefone e ligaram para a avó e perguntaram: vó, por que você ensinou a minha mãe a cortar o pernil assim nas 2 pontas para colocar assar? Aí a avó disse: minha neta,
é que quando eu casei, eu tinha só uma panela. E a minha panela era muito pequena. Então, o pernil não cabia dentro dessa panela. E eu precisava cortar para colocar assar. E aí, que sentido tem a neta continuar fazendo aquilo que a avó havia feito por uma necessidade dela? Conscientemente nenhum. Agora, quantas coisas vocês vêm fazendo na vida de vocês que vocês nem sabem o porquê e isso vem, de alguma forma, te influenciando. E aí o que acontece é que quando você, como advogado, também tem uma ação, você também atrai ações para você abordar com o seu cliente. Você atrai os seus clientes. O terapeuta atrai clientes, o advogado atrai clientes, o médico atrai clientes, conforme o seu sistema familiar. E nós atraímos através dessas crenças, dessas abordagens que a gente traz como verdades internas. Imagina que aquilo que a sua mãe viveu, aquilo que a sua avó viveu, tudo está aí dentro de você te influenciando e está de alguma forma criando a sua realidade, sem você saber. Então é como se nós fôssemos reféns da nossa história. Nós não sabemos exatamente o porquê, mas nós temos certas dificuldades na nossa vida. Eu tenho dificuldade profissional, eu tenho dificuldade financeira, eu tenho dificuldade nos meus relacionamentos afetivos. E da onde vêm essas dificuldades? Por que essas dificuldades acontecem na sua vida e talvez na vida do seu irmão não? Eu sempre me questionava, como pode 2 irmãos nasceram da mesma família, cada um é diferente, cada um tem uma dificuldade. Aí, às vezes, um irmão vai ser um traficante e outro irmão vai ter uma profissão e vai estar tudo bem, vai construir uma família normal. Como pode? Aí, depois estudando a visão sistêmica, você pode perceber que quando uma criança nasce, até 70% da personalidade dela é criada dentro do ventre da mãe. E existe um estudo de Rupert Sheldrake que fala sobre os campos mórficos. Então, quanto mais uma informação fica densa num campo, mais fácil é de conectar com essa informação. Como que é isso? Rupert Sheldrake, ele estudou, vocês já ouviram falar da teoria do 100º macaco? Ele quem fala dessa teoria. E nessa teoria, ele diz assim, ele conta uma história que existia uma ilha aqui e outra ilha aqui. Nenhuma tinha conexão com a outra. Aqui existiam alguns macacos e aqui também. Esses macacos dessa ilha daqui, eles começaram a quebrar o coco com uma pedra. E todos os macacos começaram a repetir o mesmo, fazendo como ele estava fazendo. E quando o 100º macaco dessa ilha quebrou o coco com uma pedra, os macacos dessa ilha aqui, que nunca haviam tido conexão com esses macacos, começaram a fazer o mesmo. E aí, eles falam que as informações existem no campo. E as informações existem no campo familiar, principalmente. Então, todos nós temos informações que estão vibrando no nosso campo familiar. Coisas que aconteceram com os nossos ancestrais, coisas que aconteceram com nossos pais na gravidez, na juventude dele. Tudo isso está aí no nosso campo familiar e vibracional, e de alguma forma nós podemos estar conectados com isso. E o que determina isso? Normalmente se durante a gestação em que você estava,
Vamos imaginar assim. Na gestação em que você estava, a mãe estava grávida de você e nessa gestação os seus pais estavam passando por muita dificuldade financeira. Pode ter gerado em você, desde aí, uma crença, algo dentro de você mais propício a ter essa dificuldade. E os acontecimentos que acontecem durante a sua gestação ficam mais fortes e você se conecta com algo sempre para equilibrar os seus pais. Porque o filho sempre equilibra o casal. O filho está a serviço normalmente dos pais, equilibrando os pais, fazendo pelos pais. Às vezes, uma criança fica muito doente. E se essa criança fica muito doente, muitas vezes ela está a serviço da família de origem. A doença pode ser inconscientemente uma forma de dizer aos pais: antes eu do que vocês. Antes eu morro do que vocês, antes eu fico doente do que vocês. Porque é a minha forma de tentar salvar o meu sistema. Bert Hellinger conta uma história que existia uma família e essa família estava com muitos problemas financeiros. E então, eles tinham um filho pequeno, de 7 aninhos de idade, e de repente a mulher viu que estava grávida, percebeu que estava grávida de novo. E contou para o marido e disse para o marido: olha, nós estamos esperando mais um bebê. E o marido disse para ela: nossa, isso é impossível, nós não temos como criar essa criança, nós não temos condições. Isso não vai ser possível, nós vamos passar muita necessidade. Com 2, imagina como que a gente vai conseguir. E a criança de 7 aninhos escutou essa história. E o que essa criança fez? Deu o lugar para o irmãozinho que estava vindo. Fazendo o quê? Morrendo afogado num poço. E muitas vezes as dificuldades que acontecem na nossa família de origem, na nossa família, tem a ver com algo muito mais profundo que a nível consciente normalmente a gente não sabe. O que quer dizer? O que quer falar? E com as constelações você consegue ter uma percepção muito mais profunda. E dentro do direito, você consegue perceber que cada caso que você está trabalhando tem algo muito mais profundo. Tem um emaranhado muito mais profundo e sistêmico. Porque aquilo que você atrai como advogado para você atender também, de alguma forma, está conectado com a sua história. E você tem um papel ali. E muitas vezes, se você não tem uma compreensão mais profunda de o porquê aquilo está acontecendo, você julga. E quando criticamos alguém, quando julgamos um agressor, de alguma forma ficamos presos nesse emaranhado. Se você julga algo, você fica conectado com aquilo que você está a julgar. Você fica, de alguma forma, leal àquilo. Por isso que quando você participa de uma constelação, é melhor que você não fale nada daquilo que você presenciou lá fora. Porque se você fala e você conta, olha, aconteceu isso, foi assim, fulana estava com problema com o pai, você fica também emaranhado naquele sistema. Por conta dessa história do campo, do sistema. São informações. Tudo são informações. Na verdade, nós, de maneira da física quântica, nós sabemos que nós vivemos em puro vácuo. Nós somos vácuo. E o que é vácuo? Informação. Porque se nós olharmos para um átomo, o que é um átomo? Puro vazio. E neste vácuo tem energia e tem informação.
E essas energias, essas informações que estão nesse vácuo, têm a ver com todas as coisas que aconteceram no seu sistema. Às vezes, existe um segredo no seu sistema familiar e você não sabe o que aconteceu de fato no seu sistema. Mas você sente algo diferente. Você sempre sente algo. E quando você observa, uau, então parece que foi isso que aconteceu. Aí você consegue se libertar. Eu espero hoje aqui fazer um trabalho para vocês de constelação também, para que vocês observem a minha forma e também possam compreender um pouco mais como funciona o sistema. Então tudo bem, gratidão. Então aí tem o primeiro princípio sistêmico. Alguns se referem ordens do amor, outros se referem leis sistêmicas. Eu não gosto da palavra lei, porque lei me parece muitas vezes que tem muitas conotações, então eu chamo de princípio. Princípios, pressupostos sistêmicos. Nós temos uma necessidade profunda de pertencer, de ficar igual àquilo que está à nossa volta. Se você está vivenciando algo com alguém, normalmente você tem a tendência de ficar parecido com essa pessoa. Foi feita uma pesquisa, colocaram casais nessa pesquisa que estavam há mais ou menos 30 anos juntos. E esses casais estavam todos espalhados na sala. E as pessoas que estavam vendo precisavam adivinhar quem era casado com quem. Quase todos acertaram. Por quê? Porque quando você começa a conviver com alguém, você se torna muito parecido com aquela pessoa. E às vezes até fisicamente. Por isso que quando uma criança também é adotada, e ela é bem adotada, e o que é uma criança bem adotada? É uma criança que não é adotada para suprir nem um vazio do casal. E isso é raro, porque muitas vezes, o que acontece? Um casal que adota, ele perdeu um filho, ou não pode ter filhos, e aí tem um vazio. E vão buscar completar adotando uma criança. E se eu faço isso, a criança fica comprometida. Porque eu só posso ser pai ou mãe quando eu estou transbordando de amor. É como se fosse um copo com água que está cheio. Você está cheio de amor. Você pode doar esse amor. Agora, muitos pais estão assim. E buscam que a criança doe para eles o amor. E aí a criança está a serviço dos pais, ao invés dos pais estarem a serviço das crianças. E aí se inverte um pouco do princípio, do próximo princípio que é a ordem. Então no pertencimento, você pode voltar ainda, isso, não, mais um, isso. No pertencimento, quando nós temos essa dinâmica de pertencer, para mim o pertencimento é uma das coisas mais fortes que a gente traz. E tudo tem a ver com consciência leve e consciência pesada. Se você está bem, tem sucesso, está com saúde, está ganhando dinheiro, e você olha para os seus pais, eles têm dificuldades financeiras, eles estão doentes, eles nunca se deram bem no amor. O que você faz? Você fica com a consciência leve ou com a consciência pesada? Normalmente pesada.
E se fico com a consciência pesada, vou me sabotar para que eu possa ficar igual aos meus pais. Então, muitas vezes, o que acontece? Existe um casal, o pai e a mãe. E esse casal, eles estão muito ligados. Aí, de repente, este homem trai a esposa. E a criança olha para esta dor que a mãe vivenciou. E é como se ela dissesse: mãe, eu também. Eu sou igual a você. Para que você me ame, mãe, eu até sofro por você. E aí essa criança vai e procura um relacionamento que seja um pouco parecido com o da mãe. E ela vai ser traída. Aí o desgraçado é o marido. Bobagem? Bobagem? Porque ele estava a serviço do sistema dela. Posso pegar vocês dois? Não é nada pessoal, tá? Você pode vir aqui, para esse lado de cá, isso. Então, imaginem que aqui existe um casal. E a filha. E a filha fica aqui na frente do casal. Não importa. Aí parece que muitas vezes o que acontece? O marido traiu a mulher, mas ele nunca contou, a mulher não sabia. Nunca soube. Mas isso estava no campo. Os amantes num relacionamento, sabe o que podem criar? O que pode criar depois? Filhos homossexuais. Casais que têm relacionamentos extraconjugais, muitas vezes acabam tendo filhos homossexuais. Porque os filhos vão conectar com as informações daquele parceiro que estava excluído. E muitas dificuldades. E isso é muito profundo, porque todos nós estamos a serviço. Aí vamos imaginar que ele tinha uma pessoa fora do casamento e ela descobre. A filha olha para a mãe. E vai e procura um relacionamento do qual ela vai ser traída. E aí as duas conversam entre si e dizem: homens não prestam. Não vai dar certo. Aí tem mais uma geração de mais uma menina aqui traída de novo. Por lealdade. Faz isso por lealdade. Este homem estava a serviço dessa mulher, este homem estava a serviço dessa mulher. E às vezes pode ser diferente, pode ser que ela seja leal ao pai. E ela vai buscar um homem do qual ela possa trair. Para vingar a mãe ou para dizer que é parecida com o pai. E muitas vezes nós atraímos essas situações e a gente nem sabe o porquê na nossa vida. Ou ela não vai se casar, não vai ter um relacionamento porque ela já sabe que vai dar errado. Então é melhor não ter. Gratidão. Agora vocês saem dos papéis. Sai do papel. E não é que eles são até parecidos, 30 anos juntos? Olha aí o exemplo. Tudo está no campo. Já aconteceu para vocês de vocês estarem... você conversou com um amigo ontem sobre uma amiga que mora longe. Aí no outro dia tu vê uma foto dessa amiga. Ou no outro dia essa amiga te manda uma mensagem. Você falou sobre um tema, você viu falar sobre constelação, e daí a pouco você recebe uma notícia, e aí você começa a ler sobre, aí te convidam para ir vir numa palestra de uma pessoa que tu nunca ouviu falar. E aí você vem... E você está aqui agora. Isso está no campo, está vibrando. As informações estão sempre no nosso sistema. O ponto é que a gente não observa.
Tudo são sinais. A vida sempre te dá sinais. Só que a maioria de nós está dormindo. E é muito fácil acordar alguém que está dormindo. Mas é muito difícil acordar alguém que está fingindo que está dormindo. Aí tem problema. E por isso que às vezes a ignorância é uma dádiva. Porque quando não sei, não me responsabilizo, não tenho problema se não sei. Agora, quando eu sei, esse é um problema. Porque aí, de alguma forma, eu preciso me responsabilizar. É você quem cria a sua realidade. Você vem sendo refém desse sistema, porque não tinha consciência. E quando você passa a ter consciência, você pode mudar. Ficar dormindo é uma opção sua. Você pode acordar e fazer diferente. E como nesse caso a menina pode agir em relação aos pais? Ela pode dizer à mãe: mãe, eu vejo você. Eu sei das suas dificuldades. E ao mesmo tempo, eu sou eu, você é você. Por amor a você, eu vinha carregando a sua dor. E ao mesmo tempo, eu posso deixar aquilo que é seu com você. Você faz as suas escolhas e eu faço as minhas. E assim com doenças, assim com separação, assim com empresas que quebram. Eu trabalho com constelação organizacional também, em que você vê sistemas empresariais tendo dificuldades não por causa da gestão, mas por causa daquilo que estava lá atrás, que não estava sendo visto. Nós trazemos, pela parapsicologia, é comprovado que nós trazemos até 800 anos de herança genética. Ou seja, Bert Hellinger fala entre 7 e até 20 gerações de herança genética. Imagina. Quanta coisa que está aí vibrando em você e você nem tem consciência. E nós temos necessidade de ficar parecido. Imagina que você vem aqui nessa palestra e todos nessa palestra estão vestidos de branco. Como você iria se sentir? Ai, meu Deus, devia ter colocado uma roupa diferente. Ai, você queria se esconder. Ai, e agora, o que eu faço? Que a gente tem a necessidade de pertencer, de ser igual. E a gente faz de tudo para ser igual ao nosso sistema familiar. Tem uma história que diz assim: tinha um homem que ele era muito rico e ele morreu. Aí ele foi para o céu, chegou lá, São Pedro recebeu ele e ele disse: olha, eu quero o melhor quarto com a vista para a terra, a minha comida predileta todos os dias em um jornal para saber as notícias que estão acontecendo na terra. Aí São Pedro olhou assim, não deu muita bola. E ele disse de novo, porque ele era um homem muito rico aqui na terra: eu exijo o melhor quarto que você tem, com vista privilegiada para a terra, com as minhas comidas prediletas, e eu quero receber todos os dias um jornal com as informações. Aí São Pedro, tá bom, então, tudo bem, eu vou conceder isso para você. Concedeu isso para ele. E ele ficou. E ele disse assim, São Pedro disse a ele: eu volto daqui 1000 anos. E ele tá bom, estava feliz, porque ele tinha conseguido o objetivo dele. Aí São Pedro voltou dali 1000 anos. E quando São Pedro chegou lá, ele disse: o céu não era bem aquilo que eu esperava. Eu achei que o céu era bem melhor, porque não é uma coisa assim muito... Aí ele disse assim, São Pedro disse para ele: o céu é bom, o problema foi que você escolheu o inferno. E muitos de nós fazemos isso. Acabamos fazendo escolhas que achamos que são as melhores.
E ao mesmo tempo nem paramos para analisar quais são as outras possibilidades que eu teria. Faz sentido para vocês? Primeiro, eu não sou você, eu te nego. Porque você muitas vezes conecta com a minha sombra, com aquilo que eu não quero ver, com aquilo que eu estou escondendo embaixo do tapete. Porque aquilo que eu excluo em mim se manifesta em você. Aquilo que eu tenho raiva, que eu detesto, que eu não quero, que é a minha sombra, que eu não vou olhar, você vai se conectar. E você vai vir e vai me mostrar o tempo todo. Muitas vezes você estava num relacionamento e o que acontece nesse relacionamento? Você diz assim, eu detesto alguém que seja mentiroso. Eu não quero me relacionar com ninguém que seja mentiroso. Aí você vai e alguém vem e mente para você. Porque é lógico, aquilo que você dá atenção cresce. E de alguma forma isso está vindo para você. Você nega, tudo é equilíbrio. Não existe como jogar fora. Isso vem para você. E se você teve um relacionamento anterior do qual você nega, normalmente, se você não faz as pazes com esse relacionamento anterior, ele vai se repetir de alguma forma e o próximo parceiro vai carregar as projeções do antigo parceiro. E aí a tendência é que as coisas continuem a se repetir, continuem a se repetir. Por isso, eu não sou você. Eu sou eu, você é você. Agora eu percebo que existe alguma semelhança entre nós. Eu reconheço você. E de alguma forma, eu não sou nada além de você. E eu sou você. E quando a gente reconhece que o outro é nós e nós somos o outro, nós podemos até voltar. E tiramos esse véu que estava aqui, criando a nossa realidade, que não nos deixava ver a vida como ela realmente é. E assim nós podemos enxergar o outro. Porque a maioria das vezes o que acontece? O outro vive as nossas projeções. Porque nós fazemos de tudo para validar as nossas crenças. Se eu acredito que alguém vai me fazer sofrer, é lógico que eu vou atrair alguém que me faça sofrer, porque isso vai validar as minhas crenças. Às vezes eu pergunto alguma coisa para alguém e eu digo assim, o que você acha dessa roupa aqui? O que você acha dessa pessoa? Mas você, na verdade, não está querendo perguntar, você só quer ouvir uma certa resposta para validar essa crença de que as coisas têm que ser assim. Então, nós muitas vezes não estamos abertos para a vida, porque estamos tentando só validar crenças antigas e criando projeções nos outros, pensando este é bom, este é mau, este é bonito, este é feio. E quando ficamos dessa forma, no direito, existe algo que é muito forte, que é essa questão do julgamento. Muitas vezes estamos a julgar as pessoas, os casos, pensando este é ruim e este é bom. Esta é a vítima, este é o acusador. De alguma forma, este é o agressor e este é a vítima. E aí nós passamos a mão na vítima e dissemos que o agressor é mau. Mas e a vítima precisa do agressor? A vítima procura alguém para agredi-la por conta dos sistemas e das cargas que ela traz. E eu digo para vocês uma coisa: a vítima é muito mais poderosa do que o agressor, porque a vítima detém o poder. A vítima pode dizer sim ou não. E algo que se fala muito dentro das constelações é que pedir desculpas é ruim. Porque quando eu te peço desculpa, eu estou jogando a responsabilidade para você. Aí é você, eu já pedi desculpa, é você que tem que decidir agora.
E aí eu não assumo a minha responsabilidade. E quando eu digo eu sinto muito, eu estou assumindo a minha responsabilidade. E aí eu posso mudar algo. E quando eu simplesmente peço desculpas, eu estou só replicando algo. Então, dentro do pensamento sistêmico, a gente nunca pede desculpa. A gente diz sinto muito. Eu assumo as consequências pelo meu ato, por aquilo que eu fiz. E a Carol tem bastante exemplos disso, de maneiras de você escrever as petições. Tudo isso muda. Muda a forma de você enxergar. Muda a forma de você fazer uma avaliação. Porque muitas separações, muitos crimes, muitas situações estão muito além do que aquilo que a gente está observando e imaginando. A gente observa a olho nu, pai abusou da filha. Só que no pensamento sistêmico é muito mais profundo. Porque a gente sabe que dentro de uma constelação, a gente compreende o porquê que um pai abusou da filha. A minha irmã trabalhou um tempo numa escola no interior de uma cidade. E nessa escola, era uma escola de periferia, e existia um menino que estava sendo abusado pelo pai. Ela descobriu, porque ela é psicopedagoga, e percebeu que o menino dizia que uma cobra vinha e mordia ele de noite. E aí, descobriu-se que o pai abusava da criança. Todos assim, revoltados, de cabelo em pé. Como podemos aceitar isso? Aí vem um monte de coisas, como conselho tutelar, não sei mais o que, para tentar resolver. O ponto era que, às vezes, uma criança, ela sente uma necessidade tão grande de ser amada pelos pais, que ela acaba fazendo algo pelos pais. Por exemplo, esse menino fazia pela mãe. Muitas vezes, quando uma criança é abusada pelo pai, está fazendo o papel da mãe para que a mãe não vá embora. E isso é muito profundo de ser entendido. E aí eu sei que já existe um monte de comentarista interno dentro da cabeça de vocês. Um monte de comentaristas falando isso é horrível, isso não pode. E se você julga, você carrega e você não está pronto para ver além. E enxergando com a visão sistêmica, você pode, de alguma forma, se libertar. Quando uma menina é abusada, não pelo pai, por outra pessoa, e o abusador é preso ou é até assassinado, a vítima se torna leal ao agressor. E tudo que a menina quer é morrer, ou não tem vida, porque está sempre leal ao agressor. Vítima e agressor estão sempre muito ligados, porque um faz pelo outro. Um casal que se relaciona 50 anos, ele é mau e ela é boazinha. Ele nem precisa ser bom, porque ela já é boa por ele. E ela nem precisa ser mal, porque ele já é bom, já é mal por ela. E assim se completam. E todos dizem, por que não se separam? Porque se completam. E muitas vezes acontece isso. Então, o que eu quero transmitir para vocês? Que vocês possam observar que existe um filme que está sendo passado aqui da realidade, mas existe muito além disso. Por trás de um sintoma, existe um comportamento muito mais profundo e que muitas vezes esse comportamento vem de uma sobrevivência da família de origem.
Às vezes você prosperar na sua vida, na sua profissão, é uma agressão que você vai estar fazendo para a sua família. Porque eles não prosperaram. Isso é ruim. Não posso mais pertencer, então tenho dificuldades também. Depois, a dinâmica da ordem no sistema. Nós temos isso. Quem é grande doa para quem é pequeno. Então, os pais cuidam dos filhos. De alguma forma, a gente precisa respeitar a hierarquia. Aquilo que veio antes tem precedência sobre aquilo que vem depois. Aquilo que chegou primeiro tem precedência, é maior, é mais forte. Então, os seus pais são sempre grandes e os filhos pequenos. E é os pais que doam para os filhos. São os pais que cuidam dos filhos. Se é ao contrário, se é os filhos que cuidam dos pais, você está invertendo a ordem. E aí você está, de alguma forma, querendo fazer pelos pais aquilo que eles mesmos talvez não conseguiram fazer por eles. E isso não deixa a sua vida fluir, porque você está preso numa lealdade. É como o rio estivesse correndo ao contrário. E aí? Como fazer? Isso fica, de alguma forma, dentro de você. Instável. Então, é muito legal quando a gente consegue perceber se eu estou realmente dentro dessa história de conseguir observar o meu sistema familiar e ver se eu estou na posição de filha ou do pai e da mãe, ou de mãe do pai. Quem eu estou sendo na minha família de origem? E quem eu quero começar a ser? Estou recebendo dos meus pais ou estou doando a eles? E assim muitas outras coisas que tem na dinâmica da ordem. Numa empresa, os sócios que vieram antes também precisam ser reconhecidos, precisam ser lembrados. E isso ocasiona muito desequilíbrio numa empresa. Porque um sócio pertencia ao sistema, de repente esse sócio saiu, mas nunca mais ninguém lembrou dele e ele é tido como mau. Empresa, ó. Porque a empresa fica leal. O dono de uma empresa morre. Muitas vezes, tudo que a empresa quer é morrer também. O dinheiro acompanha o dono. Então, existem dinâmicas muito profundas que envolvem a nossa família, a nossa empresa, os processos que a gente tem. E a gente precisa compreender. E dentro da justiça sistêmica, a gente tem essa abordagem. E ainda tem o equilíbrio de dar e receber, que é quando eu, de alguma forma, posso receber e posso doar. Só que muitas vezes na nossa vida nós estamos só doando, fazendo pelos outros, tentando se sentir importante. Porque enquanto estou doando, estou fazendo, me sinto grande. Me sinto com poder. E se estou a receber, também não tenho controle daquilo que vou receber. Então, estou sempre querendo doar, porque pode ser perigoso receber. E quando recebo, também fico em dívida com quem me deu. Então, eu faço de tudo para não receber. E aí, muitas vezes, você não recebe a prosperidade, você não recebe presentes, você não recebe dinheiro, não recebe um relacionamento, porque você está sempre preso nessa dinâmica de fazer pelos outros e não deixar fazer por você mesmo. Então, é bem interessante que você possa se permitir também receber. Se alguém te dá um elogio, como você age? Ah, bonita a sua bolsa. Ai, é velha. Bonitos os seus cabelos. Ai, estão sujos. Agradece. Receba aquilo que a vida está doando a você. Porque senão você está sempre como forte e não pode receber. Se alguém te oferece um café, não, muito obrigada. Se alguém te dá um presente, imagina, para quê? Ah, tá, né? É lógico que não. Você precisa se abrir para receber, para poder ter esse equilíbrio na vida.
Porque senão você só doa e não está recebendo. Tudo precisa ter equilíbrio. Um filho doa para um pai. Daí não está em equilíbrio. O pai doa para um filho. E a gente recebe dos nossos pais o nosso bem mais precioso, que é a nossa vida. Que é a nossa vida, e isso a gente nunca vai conseguir pagar. Às vezes a gente consegue compensar um pouco isso quando a gente doa a vida para um filho. Ou a gente cria um projeto de vida maior, uma missão. A gente pode até compensar. Porque a vida é um bem muito precioso. Vocês ouviram falar que nós vamos ter uma formação em justiça sistêmica. É uma formação internacional. Vem uma certificação da Alemanha. É um curso muito legal em que a gente vai trabalhar profundamente essas dinâmicas sistêmicas, daquilo que acontece na vida de vocês, com os clientes de vocês, com os processos, e vocês vão poder aprofundar em todas essas coisas dentro da justiça. E vocês sabem que hoje a constelação é usada no Poder Judiciário, existem juízes que trabalham com isso, muitos advogados estão trabalhando com isso, e isso, para mim, é uma verdadeira vitória, porque lá atrás, quando eu comecei, não se ouvia falar. Imagina, trabalhar com isso, para louco, não existe. Quando eu comecei, não existia muito. E hoje em dia, eu vejo o quanto isso expandiu. E eu fico muito, muito grata porque isso está crescendo. E nós resolvemos trazer essa formação para cá, para poder ajudar mais pessoas a evoluírem e poder transmitir essa mensagem além daquilo que está.